Então, me fala como que você, quais são os ingredientes? Acho que a gente tem que separar assim, né? Bom, você que vai dar aula, Não, imagina. Depois o Gabriel pode fazer aí também. sem Então, dúvida. assim, eu separei um pouquinho de leite, uns 2 dedinhos, não precisa ser muito, tá? Tá, Detergente, né? ótimo. E os corantes, no caso eu uso, às vezes a gente tem em casa corante alimentício ou corante mesmo que usa na educação infantil, também dá certo. Ah, tá. E um pouquinho de paciência. É, tem que ter um pouquinho de paciência, não tem jeito. Tem. Na ciência tem que ter um pouquinho. Então, veja bem, meninas, meninas e meninos, eu até esqueço quem, homens aqui. Ó, são três ingredientes básicos, fora o recipiente, que é um copinho. O leite, o corante e o detergente. Super básico. Então, aqui, ó, eu vou Tá. colocar um pouquinho de leite só no prato, até que ele cubra toda a Ah, superfície, ó. Tá vendo? Foi o suficiente para cobrir tudo. Uns 2 dedinhos de leite só. Aí, tá. ó, dou uma mexidinha aqui no prato para ele ocupar todo o espaço, tá? Certo. Depois, você vai pingar o corante. Não precisa pingar muito. É uma coisa, umas 2, 3 gotinhas no máximo dá. Tá. Aqui eu vou pingar o corante. Pronto. Eu sempre pingo nos cantos do prato, Ah, né? tá. Tá. Porque se for no meio, você não consegue ver a explosão das cores. Certo. Então, olha, meninas, a dica é no canto. Meninas, Esse aqui é um meninos, pouco mais escurinho porque é o violeta. tá. É o violeta. E aí eu vou deixar cair um pouquinho só de detergente, um fiozinho só, também 2 ou 3 gotinhas, aí que a Tá. mágica acontece. Ah, olha só, as crianças vão amar. Olha só, que Tá vendo? legal. Consegue visualizar? Deixa eu aproximar mais. Todas as cores, olha. Vão se Ela, mexendo, parece, né? parece que tá explodindo tudo lá dentro. Aham. Tá E vendo? aí eles vão se E as misturando, cores olha não só. se Ele- misturam. eles não param de se mexer, né? Você parou de pôr, né? Não, parei de pôr. Foram só 2 gotinhas de Olha, detergente. muito legal. E as cores, elas vão mexendo, né? Elas vão se movimentando aqui, mas elas não se misturam. Olha aí, gente, tá toda misturada, praticamente. É, O branco acabou, acabou o branco. Olha lá. ou branco. Que legal. Aí ficou, a gente percebe o verde, a gente percebe o roxo, a gente percebe a cor rosa, parece um rosa, alguma coisa O assim, né? rosa, exatamente. E aí, o que que acontece nesse caso aqui, né? A gente tem uma coisa que nós chamamos de tensão superficial. Na tensão superficial, é como se o líquido ele formasse uma pequena película, né, por cima dele, assim, porque entra a questão da pressão atmosférica exercendo em cima desse líquido, né? É que nem acontece quando a gente coloca bastante água no copo, aí fica um Aham, pouco só para transbordar. Isso aí nós aham. chamamos de tensão superficial e permite que alguns organismos, como salamandras, alguns tipos de aranhas, alguns insetos, né, caminhem sobre a água por conta dessa película que as moléculas elas formam na superfície. No caso aqui do leite, o leite ele é gorduroso, né? Ele tem gordura, então ele acaba formando essa película. E quando eu coloco as gotas de corante, o corante ele não se mistura no leite, por causa da gordura. E aí o detergente, o que, que ele faz? Ele quebra a molécula de gordura, e aí o que, que acontece? A molécula ela começa a ficar dispersa e leva também as partículas do corante junto. Por isso que dá esse brum.
Ah, então é a partículas de moléculas que faz esse movimento no líquido. Exatamente, exatamente. Legal, que bacana, tá vendo? É importante a gente saber que uma ciência de uma coisa tão simples, né, que é o leite, é o corante, num pingo de uma química, que é o detergente, pode fazer dentro das moléculas do produto, né? Que Exato, legal. exatamente. A gente ali tá trabalhando o quê? Meninas e meninos. Nós, na parte mais psicopedagógica, agora, nós vamos entender que a gente está trabalhando a compreensão das cores. Então, essa criança, numa idade de 4 anos de idade, mais ou menos, elas vão trabalhar, 4, 5, a gente vai trabalhar as cores. Então, a criança vai olhando como que as cores vão se formando, vão se desenhando, ela vai percebendo as cores, inclusive dá uma misturada ali, ela percebe essa mistura, né, que é a explosão que você fala. Então, elas conseguem perceber essa mistura de aquarela de cores. Então, de cor primária passa a ser uma cor mais secundária. Então, a gente está trabalhando essas cores. A gente trabalha a linguagem, porque essa criança nunca viu esse experimento, está aí a prova do teu filho, né? Uhum. Que você só fala no início. Quando a criança se interessa por algo, ela cria um desejo, uma vontade daquilo, ela passa a querer falar, a querer produzir a fala com o outro. Porque é a gente, quando a gente está numa coisa muito, muito boa, a gente não para de falar, a gente não quer, a gente fica É tão feliz, verdade. né? A criança faz isso. Então, naquele momento que ela está vendo a alegria das cores abrir, ela acaba verbalizando: olha o amarelo, olha o rosa, olha, está explodindo, olha. E aí a gente está trabalhando a linguagem também com essa criança. A gente explora, inclusive, a linguagem, a gente faz perguntas, a gente pode fazer perguntas nesse momento. Que cor você está vendo? Você viu o que está acontecendo com esse leite? Onde está o leite? Porque para a criança menor, vamos falar do cognitivo, a gente está trabalhando a parte cognitiva do pensamento, da memória, do raciocínio lógico. Quando a gente faz essa pergunta, ela começa a pensar: cadê o leite? Né? E É, aí ela vai tentar entender o que aconteceu com aquele leite. Aquele leite sumiu, né? Porque para a gente sabe o que aconteceu. Vai se misturando, vai se espalhando, mas elas são pequenas, elas ficam olhando e isso é mágico, né? O leite sumiu, virou uma mágica. Então, a gente está trabalhando essa parte cognitiva, de ele pensar o que aconteceu, porque a mágica faz isso com a criança, faz o estímulo mental de ficar raciocinando como que ele fez aquilo, né? E aí, a ciência também. Eu me lembro que quando eu fiz algumas coisas com o Gabriel na cozinha, e a cozinha é uma ciência, né, professor? É uma é. ciência, e quando a gente vai produzir alguma coisa, pão, essas coisas que eu chamava o Gabriel de coisas mais elaboradas, ele ficava: nossa, mas como é que conseguiu o líquido virar essa massa? Né? Porque a massa de pão, por exemplo, se vocês fizerem com a criança, do líquido se torna, você vai pondo a farinha e ele vai se tornando uma massinha, até o ponto que você precisa. Então, tudo isso vai trazendo para a criança um conhecimento e uma percepção cerebral. Então, a gente vai trabalhar a percepção, a gente vai trabalhar a linguagem, a gente vai trabalhar o raciocínio, a memória, porque ele vai memorizando aquelas cores, como que foi feito, quais são os ingredientes, como que foi feito o procedimento. Então, a gente trabalha a memória. Então, a gente vai trabalhando algumas também habilidades. Vamos supor, o ideal seria vocês deixarem fazer o modelo e deixar a criança produzir também. Então, pingar, falar para a criança, tem que ser na beiradinha. E deixar ela fazer os outros pingos, né? Depois, olha, só um pinguinho do detergente, deixa ela pingar. Porque isso faz com que ela sinta esse processo também, né? Que ela crie
a vontade de fazer mais experimentos, de fazer coisas novas, né? Então, a gente na verdade, aguça a curiosidade de fazer mais experimentos. Vocês vão ver que crianças menores vão falar, que mais? Que mais que a gente vai fazer? Que mais? Então, eles vão terminar isso, vão querer fazer outro. Né? É sempre assim. E assim, você trabalha a coordenação motora fina, principalmente, porque você vai pingar coisas, você vai segurar com esse movimento o objeto. Então, você vai trabalhar a coordenação motora fina também da criança aos 4 anos, 3 anos, que a coordenação motora ainda está em elaboração, está em desenvolvimento ainda. Ele não pega muito bem no lápis. Então, esse processo também vai trabalhar a coordenação motora. Tá? Então, é só esse experimento, a gente já trabalhou quantas coisas, né? Fora a parte científica mesmo, que a gente vai trabalhar com entendimento das moléculas. Aí vocês podem até dizer isso que a professora falou, né? Por que explode, né? Que as moléculas estão ali se formando, desculpa. Isso, que ela... Não, elas estão se distanciando por causa da presença do detergente.